Peraí, só um minuto. Professora Joyce, já iniciamos a gravação na sua sala também. Olá, Estela. Eu sou a professora Joyce. Nós somos da Escola Municipal Rio Grande do Sul. E comigo, para a gente fazer a entrevista com você, está a Vitória, minha aluna. Dá um oi aí, Vitória, para a Estela te conhecer. Oi. Oi, tudo bem? Vitória, tudo bom? A Vitória está voando e eu Tudo preciso bem, de um gente. minuto para descobrir por que as outras meninas não estão aqui. Peraí, só um minutinho. Tranquilo, professora, a gente espera. Do 8º ano, Vitória. Uhum. Ai, esse ano que tá tão diferente, né? Tendo que estudar em casa. Aham. Nossa, tô com meu filho aqui também. É. Mudou tudo esse ano, né? Mas é assim, a Pois gente é. vai se adaptando. Deixa eu ligar aqui para botar para gravar também. Peraí. Nós temos que gravar o áudio. Eu vou ter que me apresentar de novo. Peraí. Eu falei com a mãe de uma das meninas, aí ela disse que a menina vai entrar. Ana Beatriz. Então, peraí. Deixa eu só olhar aqui. Só um minutinho. Eu também tenho dois aqui. Aí minha mais velha tem 10 e meu pequeno tem 7. O meu também tem 10. Como é difícil. É 10 anos, Como 10 anos estudar tá mais tranquilo, né? Mais independente. É. Sim. Mas ninguém quer, Não, né? mesmo assim dá trabalho, viu? Porque casa era para ficar em casa, né? Não era para estudar. O pequeno fala isso, eu não quero estudar. Gente, a Bia não entrou ainda. Vamos começar, né, Estela? Que é para a gente não. Peraí, para não gastar muito seu tempo, não. Peraí. Eu tô tranquila aqui, gente. A hora que vocês quiserem. Tá, deixa eu ligar as gravações aqui dos áudios. Oi, Estela, eu sou a professora Joyce, nós somos da Escola Municipal Rio Grande do Sul e fazemos parte do projeto com a Viviane. E hoje nós estamos com uma aluna só da nossa escola, que é a aluna Vitória. Vitória, pode se apresentar aí para a Estela, para ela te conhecer. Oi, tudo bem? Tudo bem, Vitória? Oi, meu nome é Vitória, tenho 13 anos, sou da Escola Rio Grande do Sul. Legal. Legal, Estela, gente. a gente está muito feliz de receber você e nós temos alguns blocos de perguntas para te fazer. E aí eu vou intercalar com a Vitória, já que estamos só nós duas hoje. Então pode começar, Vitória. Legal. Alguma mulher da sua família, ou cientista, ou famosa, inspira a seguir seus sonhos? Se alguma mulher da minha família quis seguir. Desculpa, que ficou um pouquinho quebrada a pergunta. Você pode repeti-la para mim? Alguma mulher da sua família, cientista ou famosa, lhe inspirou a seguir seus sonhos? Ah, se alguma mulher da minha família me inspirou, né, a seguir meus sonhos. Ah, legal a pergunta. Bom, gente, não deu para falar, né? Acabou que não deu tempo de eu falar antes, mas é um prazer estar aqui também com vocês, viu? É muito bacana poder participar e contribuir de alguma forma com o projeto. Bom, com relação às mulheres da minha família, né? Na verdade, assim, da geração da minha mãe, as tias, a minha mãe, ela foi fazer faculdade mesmo depois que ela teve os 4 filhos, né? Então, ela seguiu o sonho dela de fazer faculdade de História mais para frente. Antes disso, ela, na época que ela se formou, tinha o magistério, né, professora Joyce, lembra que tinha o magistério? Então, ela fez os 3 anos do ensino médio, né? Mais um ano para fechar o magistério, que era, na época, era como as pessoas formavam para dar aula, né, no ensino básico, no ensino fundamental, principalmente. Então, minha mãe foi professora há muito tempo e ela
E depois ela resolveu fazer a faculdade de História. Eu lembro que quando ela fez História, eu ainda estava terminando o ensino básico, estava terminando o ensino médio, eu lembro assim, enquanto ela se esforçava mesmo para cuidar da casa, estudar, e eu lembro que ela foi de muito destaque lá na faculdade, na Universidade de Brasília. Então, assim, nesse aspecto, sim, ela me inspirou, ver o esforço dela nesse sentido, né? Agora, o pessoal, assim, das gerações mais antigas, as mulheres da família, eles não chegaram a fazer faculdade, não chegaram a se formar, a ter uma profissão mais específica, né? As minhas avós, pai de pai, pai de mãe, eram mais donas de casa mesmo, pessoal que... Mas, assim, era pessoal que também dava duro, né? Cuidava lá da criançada, gerenciava a família inteira. Então, não deixa de ser uma profissão também. Então, nesse sentido, sim, elas me inspiraram muito na forma como elas conduziram a vida e ajudaram as pessoas que dependiam delas na época a se desenvolverem, a crescerem como pessoas, enfim. Nesse aspecto, a minha família é marcada por mulheres muito fortes mesmo, que sabe aquele arrimo de família, né? A gente vê que antigamente o pai era quem provia o normal, né? Era o pai ser o provedor financeiro, mas a gente vê muito que a mãe, mulher, ela é o arrimo, assim, emocional, um arrimo estrutural da família. Nada funciona sem a mulher estar lá fazendo essa gestão da casa, né? Então é bem interessante essa dinâmica que hoje em dia está muito diferente, né? Hoje em dia, por exemplo, na minha casa aqui, a gente divide muito mais as tarefas, não é assim, meu marido me ajuda. Cada um tem suas atribuições, a gente é tranquilo com isso aí. Por exemplo, meu marido adora cozinhar, né? Normalmente, quem gosta mais de cozinhar, né? Antigamente era mulher, né? Ele que curte mais cozinhar aqui em casa, ele que mexe muito mais na cozinha do que eu, né? Então a gente vê como é diferente as gerações, como as coisas mudaram rápido de uma geração para outra nesse sentido. E quando você descobriu o seu interesse pela área de exatas e mais especificamente pela geologia? Eu sempre fui meio riponga, adorava esse negócio de colecionar pedra, gema, essas coisas, né? Ixi, eu tinha muita quando eu era pequena, colecionava, fazia coleção de gemas, o pessoal me dava de presente também. Então, assim, eu sempre tive esse lado mais místico, né? As pedras me chamavam atenção nesse sentido. E aí eu comecei a ver, olha, como é que a gente pode estudar isso aí de um jeito mais, né? Mais técnico, mais científico. E eu gostava muito de fazer trilha de natureza, de fazer trilha de cachoeira. Então, a geologia acabou sendo o curso ideal nesse sentido, juntou o útil ao agradável. E quando eu entrei, eu confesso que eu não sabia muito bem como é que era o curso, não tinha muita ideia. A gente a gente não aprende sobre geologia no ensino básico. As pessoas aprendem assim, o que é os tipos de rocha, dentro de geografia física, né? Um pouco de morfologia, os rios do Brasil, acabou. Você não aprende sobre mineralogia, você não aprende sobre como a geologia ela é super interdisciplinar, como é que você pode aplicar ela em várias cadeiras dentro da escola. Você pode, por exemplo, trabalhar com física, matemática, química, usando minerais. Você pode fazer várias coisas usando a matéria geologia, né? Que é o que a gente faz nesse projeto Aprender Fazendo. A gente faz muito experimento prático com as alunas, porque a gente também tem um projeto desse aqui em Goiânia, né? Também são 5 escolas. E aí a gente trabalhou muito com algumas escolas com esses experimentos interativos. Então, como é que você faz o mineral de calcantita, por exemplo, que é o sulfato de cobre? As meninas fizeram mineral, esperaram dias para o material cristalizar, viram, nossa, assim que você constrói mineral. A gente fez maquiagem usando pó de mica, né, que é um tipo de mineral, elas viram que dava para passar maquiagem, que a maquiagem, na verdade, vem muito de mineral, né, de pó de mineral. A gente fez trabalho com horta, a gente usou muito parte de agronomia, né? A gente usou pó de rocha para enriquecer o solo da horta, a gente fez saída de campo com as alunas, em áreas de proteção ambiental aqui perto. Então, assim, a gente usou muita geologia para mostrar as ciências naturais em geral, né? Física, química, matemática, e por aí vai. Então, nesse aspecto, a geologia ela é bem completa. E agora que eu entrei para a educação, eu gosto ainda mais do que eu faço. Legal. Esse é o projeto Aprender, não é? Aprender fazendo. A gente tem uma pergunta sobre ele, mas está mais para o final, que aí são perguntas gerais, mais Ah, específicas.
Você já sofreu alguma pressão para escolher esta ou outra profissão? Não, sabe o que é legal dos meus pais? É que eles sempre foram super cuca fresca com relação a isso. Porque normalmente você tem uma pressão, sim, né? Ah, você é mulher, vai fazer psicologia, sei lá. Ou vai fazer pedagogia, vai fazer uma coisa que é de mulher fazer. Cara, meu pai sempre foi super aberto, cuca fresca com isso. Ele achava barato. Nossa, minha filha gosta de fazer trilha, gosta de fazer geologia. Vai lá, minha filha, vai fundo. Ele curtia, né? Ele curtia essas diferenças de personalidade entre os filhos, né? Tanto que, por exemplo, somos 4 na casa do meu pai. Então, eu fiz geologia, a minha irmã mais próxima fez direito, a outra fez biologia, e o meu irmão tentou a escola naval, não gostou e foi para engenharia elétrica. Então, é bem diferente, né? As áreas de todo mundo. E eles foram super abertos nesse sentido da gente escolher e correr atrás do que a gente achava que era o ideal para a gente, né? Eu sempre fui meio estranha, gente. Eu sempre assim, eu sempre quis isso aí desde adolescente. Não é muito comum, né? É mais comum as pessoas ficarem em dúvida e tal, voltar. Eu sempre sabia que eu queria essa área de mais naturalismo, essa coisa mais de geologia, né? Então, nesse aspecto, eu fui muito feliz, eu acho. E como foi a reação da sua família, dos seus amigos, quando souberam do seu interesse pela geologia? Eles sempre te apoiaram? Ah, sim, a Estela Riponga, curte as pedras dela, com certeza é cara da Estela, né? Então, eu tinha uma amiga, inclusive, lá em São Paulo, que na época que eu morei um tempo fora com meus pais, né, em Israel. Meu pai foi adido militar lá em Israel. E aí eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo na casa da minha amiga em São Paulo, ela fazia geografia na PUC. E aí ela me levou justamente para uma aula de geologia básica. Eu aprendi mais sobre, ela me incentivou, falou, isso tá muito legal, vai lá, vai fundo, faz isso. Então, o pessoal sempre incentivou e achou legal, achou sempre minha cara mesmo. Vitória? Ih, deixa eu ver. Acho que ela caiu. Deixa eu fazer a Ela próxima caiu. pergunta. Deixa eu fazer a próxima pergunta. E como foi a recepção dos homens da sua família? Ou o seu companheiro, se você já estivesse em algum relacionamento nessa época que você escolheu a carreira? Como foi a reação dos homens da sua família? Assim, que nem eu comentei, no caso do meu pai foi super aberto, né, receptivo nesse sentido. Ele, inclusive, eu fazia parte do grupo de espeleologia, que é estudo sobre cavernas, né, e aí ele curtia ir com a gente, visitar as cavernas, então é bem a praia do meu pai também, ele gostava e até acompanhava algumas excursões que eram mais livres, assim, né, não precisava ser só os alunos. E eu comecei a namorar, na verdade, com meu marido na época que eu entrei na universidade. E foi, na verdade, um alívio, porque às vezes é muito difícil a pessoa entender o trabalho do geólogo. Para você ter uma ideia, na faculdade a gente viaja muito. O trabalho de conclusão de graduação, lá na Universidade de Brasília, é 30 dias fazendo mapeamento geológico de campo. Ou seja, Caramba! o mês de julho inteiro, as férias do meio do semestre, né, dos semestres do ano, a gente mapeando uma área de 100 quilômetros quadrados. Estou tendo que fazer perfil de 10 quilômetros, linkando as rochas de geologia entre uma área e outra, né, entre os grupos. Então, assim, eu viajava muito durante a graduação. E isso aí foi interessante, porque na hora, quando eu entrei na empresa de mineração, tive que viajar muito também, para ele foi tranquilo, eu falei assim, isso é trabalho dela, eu estou acostumado já, né? Então, assim, não tem nem dá para ter ciúme, porque também eu trabalhava só com homem, né? Viajava só com homem no trabalho também. E na universidade também, viu? Assim, ou namora, né, e aceita, ou deixa pra lá, porque tem que viajar o tempo todo com um bando de homem e voltar. Faz parte da profissão. O laboratório do geólogo é natureza, né? É o meio do mato. Então a gente tem que estar sempre viajando. Legal. Vitória, já Oi, voltei, minha internet tinha caído. tudo bem. A gente está Minha internet tinha caído. A gente imaginou que deu problema aí. Pode fazer a próxima? Pode fazer a 6, Vitória. Eu fiz a 5. Aproveitei que você tinha caído, aí eu fiz. Tá bom. Tem alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar até aqui
Se sim, como você se sentiu quando alguém falava que você não iria conseguir? Então, isso aí, gente, eu acho que até é uma coisa que a gente pode refletir, porque, assim, tinha vezes que eu olhava para a pessoa, eu falava, gente, a pessoa não sabe quem eu sou, né? Nem sabe o que eu já fiz na vida e tal. E nesse sentido eu sempre fui muito grata, né? Assim, gente, eu sempre fui muito beneficiada durante a vida. Então, meus pais, apesar de ser classe média, filho de militar, sempre teve recurso para me colocar em escola, em colégio bom, é, em cursinho para poder entrar na Universidade de Brasília. Então, assim, primeiro, não é todo mundo que tem esse tipo de privilégio, né? Então, nesse sentido, eu sempre procurei repor todos os aportes que eu tive em vida, né? Principalmente vindo da minha família. Então, eu sempre tenho esse sentimento de que, olha, eu tenho que repor isso. Eu acho que eu tenho que dar alguma devolutiva para a sociedade a partir de tudo que eu recebi da minha família, né? E tudo que eu recebi de alguma forma da sociedade. Então, nesse sentido, eu sempre tenho esse tipo de raciocínio, né? Que é muito mais humanista, por assim dizer, do que feminista. E aí, quando as pessoas, por ter uma desconfiança pelo gênero, né? Pelo sexo da pessoa, achar que eu não faço um trabalho bem feito, eu simplesmente não ligo. Eu tenho que ter autoconfiança, né? E seguir em frente. O desafio para as mulheres é o seguinte, porque às vezes as pessoas olham para você e sempre tem essa mesma atitude, né? De pensar assim, a pessoa não é capaz, porque ela é mulher, sabe? E aí o desafio é a gente procurar superar isso, entender assim, olha, eu como ser humano, entendeu? Eu acho que o desafio para a mulher, eu acho, é chegar, se olhar no espelho e ver um ser humano, entendeu? E não a mulher. Porque é o que a gente é. O homem, a mulher, ou transexual, ou bissexual, homossexual, somos todos seres humanos. Então, assim, se a gente ficar sempre se olhando como mulher, entendeu? A gente acaba reforçando essa identidade. A gente acaba reforçando esse sentimento de que a gente sempre tem que estar lutando, tem que se esforçar mais do que os outros, né? E acaba indo mais para o processo da ideologia quase política. O que eu não acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa a gente se considerar como ser humano. Então, sempre, toda vez que eu tive esses desafios, né, esses obstáculos, por assim dizer, eu procurava me ver como um ser humano, que eu tinha que o tempo todo ter autoconfiança para mostrar à pessoa que o meu trabalho era bem feito, né? E sempre com esse sentimento de repor tudo que eu tive de positivo na vida, que eu sei que poucas pessoas, né, tiveram. Eu faço parte, né, de uma porcentagem da população, principalmente aqui no Brasil, que é tão desigual, né, que teve muito aporte para chegar até onde eu cheguei. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é conseguir repor isso, né, devolver isso para a sociedade. E o mínimo é fazer um trabalho bem feito. Legal, a gente vai passar para o bloco 2 agora, que é na faculdade. Quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade? Então, na faculdade, eu sempre fui muito enxerida, fiz um bando de coisa na faculdade. Eu estudei no eu fiz estágio, né, no Observatório Sismológico. Então, o que é o Observatório Sismológico? É um local na Universidade de Brasília que faz estudos sobre sismos, sobre terremotos no Brasil. Então, eu estudava muito a questão de sismos, de terremotos que ocorrem muito em usinas hidrelétricas, pessoal. Então, é comum, devido ao volume d'água em cima dessas usinas, você ter ajustes do terreno. Então, você pode ter pequenos abalos sísmicos, né, que acontecem. Não Recentemente, sabia. Nunca tinha ouvido falar sobre isso, que interessante. pois é, todas as empresas, né, todas as usinas hidrelétricas, empresas que fazem essa gestão, eles são, por lei, obrigados a fazer essa manutenção de abalos sísmicos na região. Então, o Observatório Sismológico da Universidade tinha esse contrato com essas empresas e a gente estagiava lá e fazia a leitura dos sismógrafos, que eram papeizinhos que a gente observava o comportamento das ondas sísmicas, né? Então, aí eu estudei muita parte mais de geofísica, da física da Terra. Então, muito do que a gente estudou sobre o interior da Terra vem sobre o estudo da sismologia, das ondas sísmicas, né? Então, a variação de como as ondas sísmicas passam pelo interior da Terra foi como os cientistas conseguiram descobrir como é que é realmente a estrutura interna da Terra, né?
aquele núcleo interno sólido, o manto líquido, etc. Muito do que ajudou a gente a entender isso foi o estudo das ondas sísmicas, né? As ondas primárias e secundárias. Então, eu estudei muito sobre isso durante esse estágio. Aí eu fiz iniciação científica, que é muito importante, quem faz universidade, né? Ter bolsa de iniciação científica, correr atrás disso. Então, é importante sempre ter boas notas para você entrar no programa, né, de bolsa. Então, você ganha uma bolsa, na época era uma bolsa de R$ 240, dava para a gente se virar lá. E aí eu estudava na parte do laboratório de geocronologia. Então, o que é o laboratório de geocronologia? É um laboratório que fazia uma análise da idade das rochas. Então, geo, né, de terra e cronologia. Então, estudo da idade das rochas. Então, a gente estudava rochas desde muito antigas, de bilhões de anos, até rochas mais recentes. A gente usava técnicas, né, de separação química, de gestão de áreas, fusão de material. Eu usava vários recursos de química analítica para poder calcular a idade dessas rochas, né? Então, isso aí foi bem diferente, né, uma área da outra. E eu fiz muito estágio dentro da área de mineração, de mapeamento geológico, para ajudar a entender mais ocorrências minerais. Então, foi daí, já na faculdade, que eu tive interesse por essa área, né? Que depois eu acabei entrando e trabalhando por 10 anos. O que você mais gostou de fazer durante a sua faculdade? Eu gostava muito desses estágios que a gente fazia para as empresas, porque eu comecei a ver a parte prática mesmo da geologia, né? Apesar de já ser uma ciência bastante aplicada, quando eu comecei a fazer esses estágios, comecei a vislumbrar o que era o potencial de trabalhar como geólogo no mercado de trabalho. Você pode trabalhar em tudo quanto é lugar como geólogo. Você pode trabalhar com meio ambiente, você pode trabalhar com engenharia civil, você pode trabalhar com parte de mineração, você pode trabalhar com petróleo, tem muito geólogo que trabalha na Petrobras, né? Você pode trabalhar na parte de outros recursos energéticos, como carvão, urânio, etc. Você pode trabalhar em minas, você pode trabalhar junto com o pessoal da engenharia, você pode trabalhar com perícia criminal, tem muita amigo que é da Polícia Federal. Então, assim, geólogo pode trabalhar em tudo quanto é área, né? Então, também nesse aspecto é um curso que chama atenção e quantidade de opções que você tem de trabalho. Legal. E alguma coisa que você teve que aprender na faculdade fez você ter vontade de trancar o curso? Não, porque no caso da geologia, o início é mais chato, porque a gente tem que pegar cadeira de vários outros cursos que não são da geologia, por exemplo, cálculo 1, cálculo 1, cálculo 2, física experimental 1, física experimental 2, química inorgânica, química orgânica. Então, assim, você começa a pegar essas cadeiras de fora, que já é muito mais abstrata, mais teórica, a gente fica, ai, que saco, né? Quando é que a gente realmente vai ver geologia? Aí, depois de um ano de curso, aí a gente entra nas cadeiras da geologia, que daí aí só alegria. Aí a gente escolher a profissão certa, muito legal isso tudo. Para mim é tudo muito apaixonante dentro da geologia, então nem tinha como desistir nesse sentido, né? Você teve que trancar o curso em algum momento e por quê? Não, né? Por sorte eu conseguia essas pequenas bolsas e recursos para me ajudar, sem pagar, né, passagem de ônibus, almoço lá, ajudar meus pais nesse sentido, né? Depois consegui ter um carro, pagar a gasolina do carro. Nunca tive nenhuma dificuldade financeira ou pessoal para ter que trancar a universidade. Nesse sentido, tive muita sorte mesmo, muito aporte. E como a falta de representatividade feminina na sua profissão lhe impactou ao longo da sua formação? Foi muito que a gente conversou na live também, né? A gente acaba tendo que não ligar para o que as pessoas de fora falam e se considerar realmente como um ser humano que você é capaz de fazer aquilo, né? Obviamente, você sentia que faltava referência para você? Outras mulheres que estivessem também atuando na área? sim, eu tinha mais professores homens, né, nesse sentido. Então, realmente faltava uma referência. E às vezes a gente passava por aperto, né?
Mulher, às vezes, saída de campo, menstruava, e aí como é que fazia, né? Tem que trocar absorvente lá no meio do perfil de 10 quilômetros, como é que você faz? Tudo suado, cheio de homem em volta, né? Então a gente começa a perder vergonha. Fala, gente, ó, tô menstruada aqui, tenho que trocar absorvente, entendeu? Espera aí. Então, assim, a gente acaba ficando tão, sabe, não ligando mais, porque às vezes as mulheres têm muita vergonha disso, né? Ai, É, é um estorvo, né? A menstruação não devia ser, né, gente? Faz parte do ciclo mensal da mulher. exato. Não devia ser É. uma vergonha, né? Aí a gente acaba perdendo vergonha com isso, entendeu? Eram situações tão assim íntimas que a gente tinha que ver toda de campo. Tem que usar o banheiro, tem que fazer xixi, chega para lá, vai para lá para a gente. Então a gente passava por esses perrengues assim e acabava se acostumando. E os homens também que acompanhavam a gente acabava se acostumando nesse sentido. A gente acabava ficando muito mais homogeneizado nesse sentido, né? Essa diferença que a gente vê muito comum na sociedade entre homem e mulher acaba não ficando, não tendo tanta importância quando você faz um trabalho de campo desse ou de laboratório mais específico, né? Então, nesse sentido, eu acho que isso aí foi interessante, uma curiosidade, coisas que às vezes poucas mulheres passam, né, durante a formação acadêmica. Mas sim, eu tinha poucas professoras mulheres naquela época. Agora, na academia nem foi tanto assim gritante, mais gritante foi quando eu realmente entrei no mercado de trabalho, que daí tinha praticamente nada de representante feminina na área da geologia, né? Nada. Então, isso aí eu vi que afetou mesmo o início do meu trabalho. Eu tenho que ser uma pessoa mais. Às vezes eu tinha esse tipo de reflexão: será que eu tenho que ser mais masculino para poder, para as pessoas me respeitarem no trabalho, né? E aí eu vi que ao longo dos anos isso era muita besteira, nada a ver, entendeu? Você pode ser respeitado e ser considerado no seu ambiente de trabalho sendo você mesmo, sendo o mais feminino que você queira ou acha que vale a pena ser, né? Junto das pessoas que trabalham com você, dependendo de ser muitos homens ou muitas mulheres, né? Eu acho, gente, que é muito assim, questão de postura pessoal, sabe? É importante a referência, mas é importante também a gente aprender, à medida que a gente amadurece, que a gente tem que ter essa postura, porque se a gente parar para pensar, o machismo vem muito das mulheres, na verdade, não é nem dos homens. Porque se não concorda comigo, se um homem é machista, quem que educou esse homem? Foi uma mãe, né? E de onde que ela foi educada nesse sentido? Então, eu acho que assim, é muito das posturas das mulheres também. Quanto mais a gente ter essa autoconfiança e se considerar como uma pessoa igual a qualquer um, né? Qualquer gênero, sexo, mais as pessoas vão assim olhar para a gente de igual também. Porque se a gente não se considera igual, por que os outros vão considerar a gente igual? Então, eu acho que isso é que é importante de passar, sabe? De ter postura com relação a como que é importante a mulher ter um papel na sociedade, né? A gente tem que, acho que essa postura é o essencial. E eu acho que a gente também tem que baixar a cabeça e ver que muito do machismo vem das próprias mulheres. E como é importante a gente saber se apoiar nesse sentido, né? Se você não tem referência, procure sempre se colocar igual aos outros. E se tem referência, ótimo. Procure apoiar as pessoas o máximo que você puder. Né? Por isso que eu achei barato esse edital aí, poder participar de um projeto e incentivar alunas, meninas, né, de escola. Eu acho, gente, o máximo. Isso aí esse edital do CNPq, tudo de bom, né? Sim, é verdade. É uma oportunidade única, né? Que quando nós, por exemplo, éramos estudantes nessa idade delas, ninguém nem sequer falava sobre esse tipo de assunto, né? Enquanto isso tem mudado, que bom que está mudando, né? E realmente, começa em casa. A mãe que educa, realmente começa em casa. Aí, se você for ver, por exemplo, outras coisas que eu observo de diferença, né, na faculdade e hoje em dia. Eu lembro que na época que eu estava na universidade, tinha um ou outro aluno, homem, que era homossexual. E aí, assim, o preconceito era imenso. Era uma implicância em cima dessas pessoas, né? Tinha muito machismo, assim, nesse sentido dentro da geologia, né? Hoje em dia, eu como professora, vendo os estudantes, eu vejo assim, como tudo é mais aberto, mais tranquilo. Ah, essa pessoa não é sexual, essa pessoa não é, beleza, tá certo. A pessoa fala abertamente sobre relacionamentos. Isso nunca aconteceria na minha época na universidade. Né? Isso eu Sim. acho legal. Então, é um outro exemplo, né,
de preconceito, né, que existia na época, que hoje eu vejo que melhorou muito, que está bem diferente. Quantas mulheres, em média, tinham na sua turma na faculdade? Então, Vitória, pra você ver, né, as turmas antes da minha, às vezes não tinha nenhuma a uma, no máximo, uma, duas. Na minha turma entrou 4. E aí o pessoal achou assim, entrou 4 meninas, como assim? Aí depois, entraram umas 8. E aí começou aumentando aos poucos. E aí, hoje em dia, eu, como professora universitária, eu vejo que está bem igualitário a entrada, né? Está bem dividido. E até algumas turmas têm mais menina do que menino, né? Mas, assim, também uma outra diferença gritante, né? Em 15 anos, eu formei em 2015, em 2005, né? Faz 15 anos. Então, para você ver que em 15 anos teve uma diferença muito grande aí de gênero, né? Entrando na universidade, na faculdade de geologia. E durante os seus estudos, você ouviu piadinhas, insinuações de que você era menos capaz por ser mulher? Dentro da universidade, Sim. Ou em alguma experiência de iniciação científica? E aí, se você passou por isso, a gente queria ouvir um caso, assim, se você pudesse contar. sim, o caso, né, eu já comentei até na live sobre eu fiz uma entrevista para participar de um estágio numa empresa de mineração, e aí esse professor que estava coordenando o estágio simplesmente falou assim, olha, muito legal o seu currículo, você já fez muita coisa, mas você é mulher. E aí a empresa não está interessada que mulher faça estágio lá, que vai ter que ir para o campo, fazer perfil, e isso não é lugar para mulher. Então foi bem explícito, não foi nem insinuação, não. E aí eu falei, eu acho que você está redondamente enganado, mas aí eu saí, né? Fazer o quê? A pessoa não quer ouvir? Infelizmente. Infelizmente. A gente vai passar para o próximo bloco, que agora são perguntas sobre o trabalho. Beleza. Como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos? No início, eu fui por 10 anos, né? A única geóloga lá, então o pessoal me olhava assim, alienígena, né? E novinha ainda, tinha 24 anos, então olhava assim, ver será que ela realmente consegue fazer o perfil de campo, fechar um mapa geológico, ajudar nisso, nisso, aquilo. Né? Então, procurando sempre, tendo que superar esses obstáculos, procurando trabalhar junto com todo mundo, me considerando igual, né? Empino o nariz, considero igual aos outros, vamos fundo, vamos fazer o trabalho que tem que fazer, vamos embora. Aos poucos a gente vai ganhando a confiança, né? Eu cresci muito rápido na minha empresa, o pessoal, nesse sentido, eu tive também muito aporte dentro da empresa. Foi muito bacana o jeito que a empresa me ajudou a desenvolver lá. Então, mas o início, sim, teve essa resistência. E às vezes também, quando tinha um trabalho, uma viagem de trabalho, encontrava uma pessoa diferente da empresa, às vezes sempre tinha uma insinuação, uma gracinha, né, querer dar em cima. E aí você fala, brother, eu tô trabalhando, né? Assim, isso aqui é um ambiente de trabalho, não tô na boate. Aí você sempre tem que dar umas diretas, não é nem diretas, umas diretas dessa, né? Pra pessoa falar assim, ó, eu sou sua colega de trabalho, então, por favor, comporte-se como tal. Que é o que a gente tem que fazer no dia a dia, né, gente? Isso aí eu acho que é o tipo de coisa que ainda vai demorar muito para ser equalizado na sociedade como um todo. Sim, é verdade. E eu queria saber se você já sentiu que teve menos oportunidades do que os homens para participar de alguns projetos ou cargos de liderança. Você contou o caso de uma entrevista de emprego, né? Mas em outros momentos, com projetos ou outros cargos, em outros lugares que você trabalhou. Em alguns casos, eu fui, na verdade, incentivada, em outros casos, eu fui não fui incentivada. Parte, eu acho que foi sim, por causa da minha questão de ser mulher, mas parte foram outras circunstâncias também, né? Por exemplo, seria um custo maior para a empresa eu ir morar fora com marido e filho, né? Quando na época eu já tinha filho. Então aí a empresa pesou melhor para uma outra pessoa que não tinha
esse vínculo, né, de dependentes. Então, sim, indiretamente tem relação, né? Mas nada muito específico, não. Eu tive, na verdade, nessa minha experiência profissional, tive muito mais incentivo do que eu sentia discriminação, assim, de oportunidades, né, de melhoria de carreira que vocês estão falando. Nesse sentido, Isso. eu observei mais estímulo, né, sempre com esse fundo de desconfiança, etc., sei lá que ela consegue fazer igual aos outros, né, mas eu tive muito, nesse aspecto, eu tive muito estímulo, aprendi muito nessa empresa. Tanto que eu fiquei 10 anos lá, né. Vitória? Você já pensou em desistir? Você já pensou em desistir por conta de ser uma área que não é muito frequentada por mulheres, com de ser discriminada? Nunca. Eu sempre tive paixão pela geologia. Isso nunca me fazia desistir, de jeito nenhum. Tô fora. Que bom! E você se sentiu intimidada por algum homem em seu local de trabalho, ou até mesmo por uma outra mulher? Já. Agora que você está falando, percebendo, às vezes, as próprias mulheres. Eu percebia em diversas situações as mulheres fazendo esse tipo de cerceamento. Isso acontece. É que eu estou falando, às vezes a gente vê o machismo muito dentro na própria mulher, né? Tem aquela competitividade inerente entre as mulheres. Isso aí é muito chato, né, gente? É muito chato. E é o tipo de coisa que também eu vejo que está mudando. As mulheres estão se apoiando mais, estão procurando crescer juntas. Isso eu acho super importante. Esse é o tipo de comportamento entre mulheres que também faz parte do machismo, essa competitividade. Isso é uma coisa que vale a pena a gente sempre refletir e procurar ver no dia a dia se a gente tem esse comportamento, né? Nós, como mulheres também. Eu acho isso importante. Qual foi a maior dificuldade que você já passou por ser mulher e estar nessa área? Olha, eu vou ter que concordar com a colega, com uma das colegas que comentaram lá na live. Eu lembro que a época que eu mais tive dificuldade no trabalho foi na época que meu filho era pequeno. E aí a mulher realmente ela tem toda essa criação dela, toda essa história das mulheres. A gente fica com uma culpa, gente, porque eu tinha que viajar tanto, eu tinha que ficar semanas fora, às vezes para o exterior. Tinha que deixar o meu filho com a minha mãe lá em Brasília, porque meu marido também trabalha aqui o dia inteiro. E é filho pequenininho, tem que mamar, né? Muito dependente ainda. A gente fica, cara, e ele chorava na hora que eu ia embora para viajar. E aí, assim, lógico, meia hora depois a criança já tá mais nem aí, né? Tá curtindo a casa da avó, etc. Mas a mãe fica chorando dias, entendeu? O que eu tô fazendo aqui? Ah, eu acho que eu tinha que desistir do meu trabalho. Nesse aspecto, assim, realmente foi muito difícil quando eu era pequenininho. Eu tive essa dificuldade, eu senti esse peso maior, né? Mas aí, com o tempo, eu vi que, assim, muitos aspectos também, de eu estar longe e voltar, isso tinha uma valorização por parte da criança. Isso também é um aprendizado para a criança. Isso também é uma forma da criança aprender a conviver com outras pessoas que não só comigo, né? O meu filho ficar integral numa escola, pequenininho, tinha essas desvantagens? Tinha, mas também tem as vantagens dele ter mais autonomia, dele conviver com outras pessoas além de mim. Então, assim, são formas diferentes de estilo de vida, né? Existe o estilo de vida no qual a criança, nos primeiros anos, né, nos primeiros 5, 8 anos, fica mais com a mãe, com a família, e tem famílias no qual a criança, ela desde 6 meses de idade, está na creche o dia inteiro, né? E, assim, em ambos os casos, existem vantagens e desvantagens, né? O que eu tive dificuldade para me adaptar no início foi mais esse sentimento de culpa com a criança pequena. Mas depois, com o tempo, eu vi que ele aprendeu muito, que foi bom para ele, né? E foi bom também eu ter continuado na carreira, crescido na carreira, né? Isso aí foi importante para a família como um todo, para minha autoestima também, né? Eu acho que, assim, gente, se eu tenho uma bandeira, a minha bandeira é que eu acho que toda mulher tinha que ter emprego. Eu não tenho, assim, eu acho barata a pessoa que dedica a vida a ter a gestão da casa, cuidar da casa, mas é super importante a mulher ter uma independência financeira. Porque muitos dos casos de abuso, de agressão, tem relação com a mulher ter uma dependência não só emocional, mas também financeira. Então, é importante a mulher, mesmo com filhos, ela procurar
fazer esse ajuste no trabalho dela e conseguir manter esse trabalho, para ela ter essa independência, para ela ter essa autonomia. Né? É importante, inclusive, para a autoestima da mulher. É a minha opinião, né? É legal você falar sobre isso. Nosso próximo bloco são de perguntas mais gerais. Então, a gente queria saber se você já recebeu um salário menor que de um homem exercendo as mesmas funções que ele. Sim, mas essa pessoa estava muito mais tempo na empresa do que eu, né? E a empresa considerava essa questão de tempo de trabalho, né? Pelo menos era a cultura dentro da empresa. Então, não era muita questão pelo gênero, mas assim, mais por tempo de trabalho dentro da empresa. Né? Mas sim, eu exercia o mesmo nível de trabalho, eu ganhava menos, mas a pessoa estava há 10 anos a mais do que eu na empresa. Entendi. Já aconteceu. Vitória, só um minuto. Mas aí dava para comparar com outros cargos e pessoas que tinham essa mesma questão, né? Estava menos tempo na empresa, comparando dois outros homens, entendeu? Só que em outros. Exatamente. Isso mesmo. Aí falando que não tinha nada a ver com o gênero, né? Exato, exatamente. Sim. Desculpa, Vitória, eu te atrapalhei, me meti. Eu vou me controlar. Já aconteceu de você ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de você exercer essa profissão? Já, e por mulher. Foi por homem, não, por mulher. Você devia ser mais feminina, né? Ah, eu gosto muito de fazer exercício físico, crossfit, né? A mulher falou assim, você tá muito musculosa, isso não é feminino. E botei o Kiko, né? E o que você tem a ver com isso, né? Mas assim, eu já recebi, você vai para o campo, mas foi por parte de mulheres, colegas mulheres. E você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Não, foi mais essa questão de, às vezes, a pessoa vem e se insinua, né? A gente coloca a pessoa no lugar e fica tudo certo. Mas assédio, assim, direto, não. Nunca passei por isso, não. Que bom. A próxima pergunta tem 3 termos em inglês, aí eu já tinha combinado com as meninas que eu ia fazer, elas estão com medo de falar. Então, não sei se você já ouviu falar de interrupting, mansplaining e appropriating. Interrupting é quando o homem interrompe uma mulher numa reunião ou numa conversa para tentar mostrar que sabe mais ou se apropriar, né? Mansplaining é quando ele tenta se apropriar das ideias dela e ele explica o óbvio, desculpa, o mansplaining é quando ele explica o óbvio, aquilo que a mulher já sabe, mas ele fala como se ela não soubesse. E o appropriating é quando ele quer se apropriar de alguma ideia, e aí, normalmente, a ideia ou a solução para algum determinado problema ou evento, o homem assume como se fosse dele, e isso vai apagando, né, a história das mulheres em certas coisas. Então, nossa pergunta para você é: você já sofreu interrupting, mansplaining, appropriating no seu trabalho? Demais. Demais, mas aí a gente tem que, nesse sentido, a gente tem que procurar se impor, né? Não se impor de brigar com a pessoa e bater a mão na mesa, não nesse sentido, mas se manter firme no que você quer expor, no que você quer dizer. Agora, com relação à apropriação, não. Nesse sentido, existia uma integridade, né, dentro da equipe. Mas, assim, tinha um pessoal muito das antigas, quando eu trabalhava lá. Então, realmente, tinha essa questão de interromper os outros, falar por cima. Sim, eu percebia isso. Isso acontecia com relação a alguns colegas. E aí, às vezes, você tem que ser um pouco mais firme e continuar, mostrar seu ponto de vista no seu trabalho. Com certeza. Quais as principais atividades... Esse aqui é o bloco, né? Pode ir, Vitória. Agora é a pergunta 25. Não, eu me perdi. É a 25. Quais as principais atividades que você precisou conciliar com os estudos e conciliar com o seu trabalho? Alguma delas, como atividade doméstica, por exemplo, ficou sob sua responsabilidade
por você a mulher da casa ou da sua família? Ah, sim, essa pandemia escancarou isso, né? Com criança em casa, trabalhando, tendo escola aqui. E aí, os primeiros meses eu tive dificuldade para me adaptar, porque meu marido trabalha o dia inteiro com o telefone na mão, assim, fazendo reunião, lá, e aí passa o dia, a criança precisa de ajuda, tem que fazer almoço, etc. E ele trabalhando e deixando de fazer o trabalho que tem que fazer. E aí, falou assim, não, peraí, temos que remoldar toda a dinâmica da casa. Então, vamos ver como é que a gente faz. Aí a gente conseguiu dividir, depois com o tempo, né? De manhã eu fico ajudo o Gabriel na escola, de tarde ele ajuda, um dia eu ajudo com o almoço, um dia ele ajuda, ver quem lava a louça, né? Então, a gente começou a dividir as atribuições para melhorar nesse sentido, mas os primeiros meses foi bem complicado para mim. Assim, o primeiro mês eu praticamente não trabalhei, né? Porque teve dificuldade para todo mundo se adaptar, né, gente? Sim. Então, nesse sentido, eu vi o peso, sim, né? De eu ser mulher e ter que ajudar aqui na gestão da casa. E aí eu tive que parar, falei, gente, vamos parar, vamos rever aqui a questão da casa, porque não tá legal. E aí a gente conseguiu rever nesse sentido como a gente melhorar a dinâmica da casa para todo mundo conseguir ter o seu tempo de trabalho, né? E deu certo. Ah, que bom. A gente ia perguntar sobre o impacto, né, dessas atividades no seu trabalho durante a pandemia, mas você já falou. Então, Nossa, pois é, todo mundo, né, na verdade. eu acho. Eu não sei quem não foi impactado, assim, Pois é. nível. Principalmente as mulheres, é inegável que ficou muito, muito sobrecarregada. Eu acho que no início nenhuma mulher conseguiu trabalhar efetivamente. E as coisas se atropelaram, ninguém sabia direito o que fazer, e aí E realmente artigo para escrever, aula para planejar, vai ficar tudo de lado, porque como é que faz, né? Não faz. não faz. Né? Até conseguir. Inclusive teve algumas reportagens, né? E artigos científicos mostrando como diminuiu a produção acadêmica de mulheres nesse período inicial. Então, assim, foi global o efeito. Sim, sim. Então, mas a nossa pergunta vai ser: qual é a parte mais gratificante de ser geóloga? A visão de conjunto que a gente tem sobre o universo. Para mim, isso aí não tem preço. Assim, chegar num lugar, sei lá, tá numa cachoeira. As pessoas veem a água caindo, que bonitinho e tal. Eu vejo toda uma história lá, né? As rochas estão dobradas, tem uma falha, isso aconteceu há 500 milhões de anos atrás, num evento que juntou os continentes do passado. E aí você viaja na maionese em cima de um lugar desse, e você tem toda uma visão de conjunto de tempo e espaço, né? Isso ajuda a gente a entender o universo também como um todo, né? Estudar o planeta ajuda a gente a entender a formação do planeta, ajuda a entender a formação do universo em si. Então, ter essa visão de conjunto é o que me faz continuar a ter essa paixão, né, pela ciência, pela geologia, muito legal. O que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? Eu diria que o tempo mata. Que é importante não ficar tão ansioso em fazer tudo ao mesmo tempo, com perfeição. A gente tem que saber se respeitar, né? E saber ter autoconfiança. E eu ser mulher nesse sentido é um aprendizado ainda mais intenso, né? Nós sermos mulheres, porque a gente tem um pouco, as pessoas minam um pouco a questão da confiança da mulher. É importante a gente não deixar o tempo matar a gente. Não, como é que diz o outro? Não consumir a vela pelos dois lados, né? Sim. Levar mais uma boa, no ritmo que dá. Agora a gente vai passar para o nosso último bloco, que são perguntas livres. Aí a gente começou a pensar nessas perguntas depois que descobrimos que você ia ser a nossa entrevistada. Aí que legal! A primeira pergunta você é coordenadora do Projeto Aprender, você falou um pouquinho dele no início, aí a gente queria que você explicasse um pouco melhor como é esse projeto. Bacana. Então, é um projeto que a gente trabalha com 5 escolas, tanto em Goiânia quanto em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade grudadinha com Goiânia, sabe? Que nem tipo Osasco, São Paulo, Goiânia, Aparecida de Goiânia, é tudo já embrenhado, né?
e aí são 3 escolas Aparecida de Goiânia e 2 em Goiânia. E aí, o bacana é que a gente não é só o pessoal da geologia que participa desse projeto. A gente trabalha na Faculdade de Ciência e Tecnologia, e lá, além da geologia, tem engenharia de transportes e engenharia de produção. Mais para frente vai ter engenharia de materiais, engenharia aeronáutica, vai ter um bando de coisa nesse campus da UFG, né? Mas aí a gente chamou professores tanto da engenharia de transportes quanto de produção para a gente montar experimentos interativos. Então, a ideia do projeto era a gente montar experimentos em que as próprias alunas das escolas ajudassem a gente a pensar em como fazer o experimento, fazer a manutenção do experimento e explicar esse experimento científico. Essas alunas são do segundo segmento do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano? Ou são do ensino médio? Não, na verdade, a maioria das escolas a gente pegou aluna do Fundamental 2. Ah, tá. Do 8º ano. Né? E foi impressionante a dedicação delas, viu? Foi só em 2 escolas que a gente pegou aluno do ensino médio. Então, assim, a gente tinha que explicar coisa muito mais abstrata, como tabela periódica, né, para a gente explicar sobre minerais, e as meninas conseguiram ir pegando com o tempo, e muitas delas curtiram até, 2 delas resolveram tentar fazer a prova do Instituto Federal, para técnico em mineração, de tanto que eles gostaram dessa área, né, de geologia. Mas aí a gente faz experimentos, não só nessa parte de geologia, que nem eu comentei com vocês antes, né, sobre construir, montar minerais, fazer maquiagem a partir de pó de mineral, entender estruturas minerais usando ímãs, né, que a gente fez, mas a gente também fez experimentos de engenharia de produção, de controle de qualidade. Então, os alunos aprenderam como fazer o controle de qualidade de um pacote de biscoito, né, com a engenharia de produção. Trabalhou sobre CAIS e melhoria contínua com elas. Então, fez um trabalho de melhoria contínua da biblioteca da escola, né, elas foram lá, tiveram a iniciativa de conversar com o diretor da escola para saber se elas poderiam dar uma ajeitada na biblioteca. Então, eles fizeram todo um trabalho de melhoria contínua em cima da biblioteca. A gente fez trabalhos também de estudo do trânsito em volta das escolas, usando recursos estatísticos, também usando... a gente fez trabalho também de resíduos sólidos nas escolas, então a gente pegou um pouco da parte ambiental. Então, assim, foi bastante multidisciplinar a equipe de professores que participaram. Então, nesse sentido, o projeto foi bem, bem completinho, sabe? Infelizmente, não deu para a gente usar todos os experimentos que a gente queria. A gente comprou um drone no início desse ano para poder fazer mais experimentos de engenharia de trânsito, né? Só que, com a pandemia, não deu para juntar as meninas e a gente fazer os experimentos, infelizmente. Né? A gente teve essa reviravolta no final do projeto, mas a gente também teve que se virar nos 30, que nem vocês aí. A gente também fez oficina online em julho, a gente fez oficinas usando o Google Earth para mostrar como é que é a geologia do planeta, fazendo sobre trânsito na região de Goiânia também. Então, nesse aspecto, assim, o projeto foi super completo. As estudantes de graduação apresentaram no Congresso Nacional de Educação, apresentaram no Simpósio Regional de Educação e Geologia. Teve uma aluna uma graduanda, né, que é bolsista, ela conseguiu, inclusive, que aceitasse o resumo no Congresso Internacional de Geologia, que ia ser na Índia. Só que também foi adiado por causa da pandemia. Mas ela já estava com passagem já para ir, tudo. Mas para frente ela vai, né? Vai dar certo. Legal. Soubemos que você se diverte jogando videogame com sua família. Quais os jogos que vocês costumam jogar? Eu curto jogar aquele Fall Guys com o Gabriel, que é muito engraçado. Que é como se fosse uma Olimpíada. Sabe aquela Olimpíada do Faustão? Acho que não é da época da Vitória, mas acho que a Joyce vai lembrar. Eu lembro. Você lembra que tinha a Olimpíada do Faustão? A galera brigando com os negócios de cotonete, né? Tem esse joguinho chamado Fall Guys, né? Fall de cair, né? Guys de carinha, de caras. É muito engraçadinho. A gente ri demais jogando esse jogo juntos, né? Ele adora Plantas vs Zumbis, de vez em quando tem que jogar com ele lá, o Plantas vs Zumbis, que é um joguinho de estratégia também, as plantinhas têm que destruir os zumbis, etc. Então, de vez em quando, a gente joga um pouquinho com ele, pra gente fazer algo em família, né? Ele é viciadinho. Eu falo, Gabriel, jogo só fim de semana, porque você gosta tanto que se deixar, ele só vai jogar, entendeu? Então, dia de semana já não tá permitido. Não, eu sei como é.
Sei bem como é aqui também. Não, e o meu mais novo é Gabriel também. Então, Gabriel? Imagino como é. E deixa eu te perguntar, você gosta de viajar, que a gente soube também. Então, qual é o lugar que você visitou e mais gostou? Nossa, gostei de tanto lugar, gente. Ai, mas o que eu mais me identifiquei, assim, África do Sul, né? Tem uma história muito triste, muito bacana. Ter ido lá com meu marido, a gente foi lá. E a Tailândia também, que a gente foi fantástico. Não imaginava que fosse tão legal. É outro mundo, né, a Ásia. Para mim foi outro mundo, foi fantástico poder ir lá com ele também e conhecer. Né? Foram dois países muito bacanas de conhecer. Onde foi encontrado o primeiro diamante aqui no Brasil? O primeiro, eu acho que em Minas. Historicamente, eu acho que Minas Gerais começaram a achar os primeiros diamantes em aluvião. Aluvião são aqueles sedimentos de beira do rio, sabe? E aí o pessoal pega aquela bateia, aquele coadorzão, na beira do rio, eles conseguem separar, né? No dia que você movimenta a bateia, você consegue separar o que é mais pesado do que é mais leve, por densidade, né? Por gravidade. Então, o diamante é mais pesado, assim como o ouro, etc. Então, o pessoal, os bandeirantes, né, já encontraram, além do ouro, eles já encontravam diamantes também, algumas pedras preciosas, né? Na época do Brasil Imperial, né, teve aquela febre do topázio também, né? Então, historicamente, Minas Gerais, né, foi o primeiro lugar que encontrou diamante no Brasil. Aí essa é a história dos primeiros minérios também? Foram Sim, encontrados? inclusive o Brasil do tamanho que é hoje em dia por causa dos bandeirantes, né? Que Sim. adentraram aí a Mata Dentro atrás de minério, atrás de ouro. Então, parte da história do Brasil tem muito a ver com a mineração. Assim como a África do Sul também, achei muito parecido nesse sentido. Não sabia a história do apartheid. Sabe o que é apartheid, Vitória? Apartheid foi um movimento lá na África do Sul, que infelizmente foi no século passado, século XX ainda, que se teve uma segregação racial lá. Então, se separavam os negros dos brancos. Eles chamavam de colorido dos brancos. Então, pessoas que fossem indianas, né, que fossem da Ásia, negros, eles separavam. Então, você tinha restaurante para negros, restaurante para brancos, banheiros para negros, banheiros para brancos. E os negros viviam em guetos específicos, né, na África do Sul. Isso até a década de 80, 90. A apartheid acabou na década de 90, né, professora Joyce? Acho que Então, assim, foi perto de 80, né? Entre 80 e 90, acho que sim. acho que foi quando Mandela assumiu. Foi quando o presidente Mandela assumiu lá. Então, assim, e essa história do apartheid, né, dessa separação, dessa segregação racial, que é muito feia, né? Isso aí surgiu na época quando eu estava minerando, quando eu estava lavrando, né, uma mina de ouro perto da capital lá, Johannesburgo. E aí, o que acontecia? O pessoal negro, né, nativo da região, os Zulus, as outras tribos de pessoal africano, eles cobravam muito mais barato pelo serviço na mina. E aí os brancos começaram a se revoltar. Os imigrantes brancos, né? Os imigrantes holandeses, etc., começaram a se revoltar. E aí resolveram segregar branco dos negros. Então foi na mineração que teve o estopim desse movimento aí de segregação racial. Olha que tristeza. Muito triste, né? Olha, as nossas perguntas oficiais já acabaram. Mas eu queria aproveitar que você está aí, a gente estava comentando, acabou que não escrevemos essa pergunta, sobre a história do ouro de tolo aqui no Brasil, que elas devem ter visto alguma coisa nas aulas de história, e a gente queria que você contasse um pouquinho da diferença do ouro e do ouro de tolo. O ouro de tolo, o pessoal chama ouro de tolo, é um mineral chamado pirita, né? Uhum. Que é um sulfeto de ferro. Né? Uma combinação de ferro com enxofre, você faz o sulfeto de ferro. Então, esse mineral, ele tem uma aparência bem branquinha, brilhante, parecida com ouro. Então, aí, muitas vezes, as pessoas vão lavrar atrás de ouro, né? E acabam achando a pirita, acham que é ouro, mas não é. Chamam de ouro dos tolos, né?
É esse mineral que é muito parecido com ouro nativo, na verdade. É a perita. É bonita a perita? Nem sei se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Se eu tivesse, eu mostrava, porque é muito bonita esse mineral. Não tá lá na universidade, ó. Que pena. Senão eu mostrava uma perita. Ah, mas legal, só saber a história já é legal. É isso aí. O Brasil, gente, é dos maiores produtores de ouro do mundo, viu? E de ferro, né? Também é o maior de ferro. O Brasil tem uma aí muito, muito forte, né? Muito rica. E é assim, um dos maiores benefícios em termos de PIB ainda é a mineração, né? Junto com a soja, junto com a parte da agricultura. A mineração do Brasil também traz muito, muito recurso aí para o país. Interessante, né? Olha, obrigada pelo seu tempo, Estela. Foi muito bom conversar com você. Espero que você tenha gostado. A gente aprendeu bastante coisa. Gente, eu que agradeço. Para mim é um prazer. Espero também que eu tenha contribuído de alguma forma, né? Muito das coisas é opinião pessoal, mas assim, espero que de alguma forma ajuda, né, a gente como grupo aqui de mulheres a refletir, né? Acho sim, é muito importante que a gente tenha esse momento de troca, né, para a gente conversar, aprender. Assim, é bom de conversar porque eu também, no meu caso, eu vivo sozinha com os meus filhos, então são dois. E aí você comentando das dificuldades na pandemia, realmente, acho que foi geral, né, com todas as mulheres. E as meninas mais novas poderem ouvir essas coisas, crescer com uma mentalidade já diferente, né? Lidar, é um caminho que a gente abre para elas, para quando elas entrarem na universidade, se formarem, entrarem em alguma profissão, algum trabalho, já ser um pouquinho diferente, né? Com certeza. Muito bacana. E vocês conheciam alguma coisa sobre geologia já? Então, na parte de ciências, eu sou professora de ciências. Parte de ciências, Legal. entrou bem firme a questão da geologia no sexto ano, que agora eles precisam aprender, além dos minerais, essas coisas assim, eles precisam aprender tempo geológico, tempo histórico, tempo biológico, essa diferenciação. Eles trabalham, né, tem que trabalhar algumas questões sobre composição de materiais, desde o sexto até o nono, e aí tem a diferença de materiais artificiais, materiais naturais, aí tem que conhecer alguns tipos de ligas metálicas. Então, assim, está bem pincelado questões de geologia ao longo do currículo agora. Uhum. Que não era comum, mas agora é. É um currículo novo, né? Aqui no Rio começou esse ano, Que bacana. com a nova BNCC. Não tinha começado ainda em todos os lugares, não. Esse ano aqui no Rio de Janeiro começou. Também era o ano limite, né? Todo mundo tinha que começar até esse ano, 2020. E está sendo um desafio, porque é um currículo novo, com muitas mudanças em plena pandemia, né? Porque, infelizmente, a gente está em casa, então trabalhar dessa maneira diferenciada com eles tem sido um desafio mesmo. Nossa, demais. Eu também, como professora universitária. Um desafio, né, Joyce? Mas é isso aí, a gente vai se virando nos 30. O que mais dificulta aqui é a questão do acesso, por exemplo. Nós somos 3 alunas, né? 2 delas têm problemas de acesso recorrente à internet. Então, é complicado a gente conseguir manter o contato, que no presencial estava na escola, a gente saía, marcava, a gente fazia as atividades juntas. Assim, a gente depende de uma questão tecnológica que a gente não tem como resolver. Realmente tem sido muito desafiador, tem sido difícil, né? A gente observa isso até dentro da universidade, muito estudante com dificuldade para poder ter aula, né? Então, a gente está tentando fazer parte assíncrona, parte síncrona, para ver se parte das disciplinas a gente consegue também ministrar. Outro desafio é que, assim, muito da disciplina de geologia é campo, né? Tem que pegar uma van, uma Kombi, um micro-ônibus e ir para o meio do mar, todo mundo junto. Como é que faz? Não faz, né? Não faz, exatamente. Tem que esperar a pandemia passar. Tem que esperar. É o jeito. Desafios, né? Novos tempos, coisas para a gente repensar certas práticas e pensar o que é essencial. Eu sempre converso com mais amigas também, professoras, a questão do não ser síncrono, né? Que, por exemplo, eu tenho 2.
Eu não tenho um monte de equipamento para eu trabalhar, cada um deles assistir uma coisa síncrona ao mesmo tempo, em algum cômodo da casa. É inviável. Então, assim, eu preciso que o que tiver seja assíncrono, que aí eu posso colocá-los para estudar no horário que eu não esteja trabalhando, que eu posso emprestar, por exemplo, meu computador para eles. Aham. Aí um estuda no computador, o outro olha no celular e eu vou lavar a louça, entendeu? Ai, gente. Porque não tem como ao mesmo tempo. E o menorzinho tem 7, então está sendo alfabetizado. Então, na verdade, ele precisou estudar, é o tempo dele, é o meu do lado dele. Ele não faz sozinho. Precisa de mais atenção, com certeza. Você comentou do seu filho, né? Já está maior, realmente é mais independente, né? Em muitos aspectos. Caramba, Joyce. A fase dos Tira menores o chapéu, viu, pra você. Eu até vou perguntar a Viviane se ela já vai encerrar a gravação, porque eles já estão muito tempo lá na sala. Eu entrei, fechei a porta do quarto. Estão quietinhos demais. Tem alguma coisa errada. Muito silêncio. Isso não é comum. O barulho é recorrente, entendeu? O tempo todo. Aí. Ai. Eu Então tá bom. Eu preciso ir lá ver eles. Mas olha, muito obrigada, Marcela. Obrigada mesmo. Obrigada, Vitória. Espero que você tenha gostado, viu? Tchau. Eu gostei Tchau. bastante. Bom. Tchau, gente. Um Tchau. abraço, viu? Tchau, beijos. Beijo, tchau. Tchau.